Glória a Deus. Estava com um corinho que vamos louvar, né? Você breve, tá bom? Meia-noite a gente sai daqui, amém? Amém. Pai, segura as minhas mãos. Ó Pai, segura as minhas mãos. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura as minhas mãos. Pai, o mundo é tenebroso. Pode me jogar no chão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura as minhas mãos. Amém? Amém. Esse negócio de meia-noite é brincadeira, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vou ser breve, porque a gente faz de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus nos dá. Então, os testemunhos aqui têm a ver com a mensagem. Interessante, né? O Espírito Santo de Deus testifica, né, em nossas vidas daquilo que nós estamos precisando de ouvir, né? E daquilo que Deus quer falar conosco também. Vamos abrir as nossas Bíblias. É um livro que poucos, né, usam a trazer mensagem nele. É o livro de Apocalipse. No capítulo 3, no versículo 7 em diante. Irmãos, aqui fala da sexta carta à igreja de Filadélfia. Né, irmãos? Eu creio que esta é a igreja de Filadélfia. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos meditar, vamos ficar de pé em nome de Jesus, aqueles que podem. Glória a Jesus, meditar na palavra de Deus. Apocalipse 3, versículo 7, que diz assim: E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Vamos pular por 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Amém? Podem se sentar? Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Aí está esta palavra que é fiel e verdadeira, não é verdade? Então aqui, irmãos, é Jesus falando à igreja, não é verdade? Este anjo não é nada mais e nada menos do próprio Jesus, falando para a igreja de Filadélfia. Vamos referir a nossa igreja, amém? Amém. Amém. Que diz assim: Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha. Vejam só, a irmã, a nossa evangelista, ela falou que as portas foram abertas para ela, não é verdade? E quem abriu essas portas? Jesus. A nossa pastora também, ela falou que as portas foram abertas para o filho dela, amém? E quem abriu essas portas? Se não fosse Jesus, isso aconteceria? Não teria como. Então, é o lugar onde nós esperamos. Olha só, o emprego foi um sábado, o qual ainda não esperava isso, esperava? Mas a porta que Jesus abre, ninguém fecha. É verdade? A irmã foi lá no Egito Mato, tão longe, não é verdade? Mas Jesus aqui, ó, pertinho. Não precisou de nenhum documento importante, não é verdade? Porque foi Jesus que abriu a porta. Glória a Deus. Que maravilha, hein, irmãos? Olha só, eu sabia desses testemunhos. Deus deu a palavra, não é? De acordo com o que nós estamos precisando de ouvir. Não é verdade? Glória a Deus. Interessante. Então o Senhor, Ele é maravilhoso, não é verdade? Ele abre a porta está fechada.
E você pensa assim, não adianta, eu não vou conseguir, mas Jesus vai e ele abre. Aleluia. E muitas vezes tem muitas pessoas que têm certeza que a porta está aberta. Quando vai chegar lá, está fechada. Eu uma vez fiquei desempregado, irmãos, e saí à procura de emprego. E bati em todas as portas. Eu sou profissional no que eu faço, mas não consegui nada. E eu morava lá em Jardim Tiradentes, que vai para Santa Isabel. Eu peguei uma bicicleta que nem era minha, era emprestada, e saí andando. E quando cheguei ali na praça da nova cidade, eu coloquei a bicicleta próximo ao banco que tem ali, sentei, fiquei ali, porque eu saí 5 horas da manhã, saí tudo enquanto é lugar, porque as pessoas com qual eu convivia poderiam falar mal de mim, né? Porque as pessoas, para falar mal, é uma benção, né? É vagabundo, é preguiçoso, é isso, não é verdade? É isso que a gente leva a nome, não é verdade? Mas então eu, preocupado com isso tudo, eu saía cedo, e não era nenhuma nem 2 vezes. E quando eu sentei naquele banco, naquela praça, eu ouvi uma voz suave que falou em meus ouvidos: vai para o monte orar, porque as portas estão fechadas. Aleluia. E eu falei assim, Senhor, e em casa já não tinha mais nada, olha só. Em casa já não tinha mais nada. E eu, esposa, uma filha recém-nascida, eu falei assim, e agora? Tudo bem, eu vou para o monte. E o monte era lá a Amendoeira. E naquele monte, eu não gostava muito de ir não, porque aquele monte, eu via muita corrupção ali, entendeu? Até pessoas macumbeiras subiam ali. E eu falei assim, pô, eu não vou nesse monte, mas o Senhor falou assim, Senhor, se tu queres que eu vá, o único monte próximo que tinha ali era aquele. Eu disse, se tu queres que eu vá para o monte, eu quero, foi numa quinta-feira. Eu vou para esse monte, mas eu quero ir sozinho. Eu quero só estar contigo lá, só. E na quinta-feira enchia. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando eu cheguei ao pé do morro, a multidão de gente estava descendo. E não ficou ninguém no monte, vocês acreditam? Não ficou ninguém no monte. Só eu, Pai, Filho e Espírito Santo. E comecei a orar, irmãos. Orei ao Senhor e comecei a agradecer ao Senhor. Olha só, irmãos, quando você estiver em luta, muitas vezes você fica, Senhor, tem misericórdia. Comece a agradecer, que é bem melhor, sabia? O que veio em minha mente foi agradecer a Deus pela luta que eu estava passando. Irmãos, quando eu cheguei em casa, tinha tudo que eu não tinha deixado. Aleluia. Entendeu, irmãos, como é que Deus faz? Então é a porta, ela se abriu da onde eu não esperava. Entendeu, irmãos? É o que acontece, a porta se abre. Ele fecha uma, mas abre outra. Sempre dá um jeito. Eu fiquei mais ou menos 2 anos desempregado. Só que eu trabalhava por conta própria. Comecei a fazer esses trabalhos de... como é que se diz? Comfort. Eu achei lá uma loja que vendia os produtos, que fazia detergente, desinfetante. Eu tinha uma bicicleta, né? Uma bicicleta verde de porta-embrulho. E eu saí, irmãos. E até hoje ficou muita gente me devendo. Mas eu nem esquentei a cabeça com isso. Porque Deus estava... E sabe como a porta se abriu, irmãos? Eu não precisei de levantar 5 horas da manhã. Não precisei. Eu vinha do meu trabalho que eu fazia, passei em frente de uma loja, e uma pessoa conhecida minha falou, Senhor, você está trabalhando? Eu disse, não. Era meio-dia, daí ia dar meio-dia. Um monte de currículos prontos ali, um montão de currículo. Eu falei assim, mas um montão de currículo, como é que eu vou? Aí ela disse, não, você vem aqui, pode deixar que eu vou falar com o gerente. Falou com o gerente, vem aqui, faz um teste. E eu fiquei lá 6 anos. Está vendo, irmãos, o que é? O que é de Deus? No outro dia eu estava trabalhando. Entendeu? Quando a porta abre, irmãos, não tem horário. Não tem dia. Não é? A porta estava fechada. Eu levantava 5 horas da manhã. A porta estava fechada, então não conseguia nada. Depois, meio-dia, horário, um monte de currículo. Eu não precisei de currículo. Entendeu, irmãos? É porque Deus tinha aberto a porta.
A porta que estava fechada se abriu. Aleluia. Glória a Deus. Agora, o importante aqui é que Deus sabe o que nós devemos fazer. Deus sabe as nossas obras. Deus sabe o que tu anda fazendo. Não adianta que nos esconde do lado dos olhos de Deus. A Bíblia, ela nos dá ênfase que o Senhor, Ele é o quê? Onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente por quê? Ele está ciente de tudo, não é verdade? Ele está ciente de tudo, nada se escapa da mente do Senhor. E onipresente, Ele está em toda parte, em todo lugar. Não é verdade? E onipotente, porque Ele é a força maior. Aleluia. Não há outro. Então, nosso Deus é poderoso, irmãos. Então, aqui no 8 ele diz: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. A porta está aberta para você. Ninguém pode fechar. Aleluia. Quando Jesus fala que ninguém pode fechar, porque ninguém pode fechar. Não é verdade? Ninguém fecha e ninguém abre. O que ele fecha, ninguém abre. E o que ele abre, ninguém fecha. Então, irmãos, nós podemos dar uma referência do ninguém. Tem uma música aí do mundo que fala, que sabe quem perguntou por você e fala ninguém. Você sabe quem é ninguém? O diabo é ninguém. A Bíblia relata que ele era e não é mais. Ele não é nada, nem casa ele tem para morar. Porque Jesus, quando ressuscitou, foi lá e tomou a chave. Não é verdade? Tomou a chave. Eu creio que foi assim, né? Vem cá. Ele veio todo trêmulo, de perna bamba, abaixa aí. Colocou o pé sobre a cabeça dele. Não é verdade? Glória a Deus. Aleluia. Me dá a chave do inferno, da morte. Me dê. Glória a Deus. E Jesus tomou. E hoje, irmãos, nós temos vida. E vida com abundância, porque Jesus nos concedeu isto. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus, ela é bem eficaz, ela é bem afirmativa, não é verdade? Agora, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E não negaste o meu. Essa igreja pode se comparar a esta igreja aqui? Amém. Tendo pouca força, irmãos, aqui não tem ninguém mais forte do que ninguém. Não é verdade? Aleluia. Não é porque eu sou um presbítero, eu tenho mais força do que vocês, não tenho. Não tenho, irmãos. Não é porque é pastor, tem mais força, nós estamos sujeitos às mesmas tentações, às mesmas paixões. Assim como Jesus também, quando esteve aqui na terra. Ele foi sujeito, só que ele venceu. Não é verdade? Agora, irmãos, nós não, porque nós somos fracos, nós não temos que dar lugar à fraqueza. Não é? Hoje, não é, eu trabalhei, em meu trabalho, os meus colegas de trabalho se virou para mim e disse: João, o senhor não vai ver o jogo? Eu disse: meu amigo, eu tenho coisa muito mais importante para fazer do que ver o jogo. Amém. Glória a Deus. É uma fraqueza, eu gosto do futebol. Se eu disser que eu não gosto, eu vou dizer que vocês, não é mentira. Mas eu não vou me deixar me levar por esta fraqueza. Amém. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Sim. Então, irmãos, o que Jesus está falando aqui? Tem pouca força, é fraco, mas guarda a palavra. Quando nós guardamos a palavra, irmãos, a fraqueza não nos vence. Nós vencemos ela. Aleluia. Glória a Deus. Não é verdade? Eu creio que todos aqui gostariam de estar assistindo, não é? O Brasil vencer. Mas, irmãos, o mais importante é ter Jesus. Amém. Glória a Deus. É estar na casa do Senhor. Aleluia.
é glorificar a Deus, é guardar esta palavra. Quando nós guardamos a palavra, irmãos, nada nos impede de caminhar. Por isso que Jesus, ele aqui diz, eu sei as tuas obras, né? E colocou uma porta aberta. Esta porta, irmãos, é estreita. Esta porta não é larga, é estreita. Há um hino que diz que há um caminho um tanto espinhoso, mas a glória nos conduz. Aleluia. Não é verdade? O caminho estreito, irmãos, ela nos isenta de fazer muitas coisas que a nossa carne quer fazer. Não é verdade? O caminho estreito é esse. Por exemplo, nós não poderíamos estar lá, diante do aparelho de TV, não é verdade? É a carne, é a vontade da carne. Mas, nós estamos lá onde? No estreito. O caminho largo, tem igrejas aí, irmãos, vamos falar o nome, que diminuiu as horas do culto para ver. Está certo isso? Está certo isso, pastores? Diminuir, irmãos, o tempo. Quer dizer, isso está roubando do Senhor. Não rouba só nos dias da oferta, não. Também no horário do Senhor. Por isso que eu digo, eu falei, pastor, eu não gosto de chegar atrasado na igreja. Porque eu estou roubando do Senhor. Pessoas que, olha, irmãos, tudo vai ser contado lá nos céus. Pensa que não vai ser? Vai ser. Por isso que está escrito aqui, eu sei as suas obras. Tudo é contado lá no céu. Se você chega atrasado, está o livro lá anotando a sua presença, a sua ausência, o porquê que você não veio. Domingo passado eu fiquei muito triste porque não pude estar aqui. Não é? Minha esposa, nós fizemos um evento, mas o que aconteceu era só até as 4 horas da tarde. Então eu falei assim, então eu vou. Eu até mudei a minha folga. E folguei no domingo. Mas o que aconteceu, irmãos? Lá começou, se estendeu. Saímos de lá quase 11 e tanta, não é? Acabou 9 horas, mas saímos de lá quase 11 e tanta, chegamos em casa muito tarde. Eu falei para ela, deu tudo certo, eu orei ao Senhor, ela estava pensando que não ia dar certo, mas deu tudo certo, mas deu errado porque eu não pude estar na casa do Senhor. Então, irmãos, isso se conta, e diante de Deus não há justificativa não, irmãos, porque nós temos que buscar o reino dos céus em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas, não é verdade? Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, o que acontece? Está escrito aqui no 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Na terra, não é verdade? Então, irmãos, vejam só, quando nós guardamos a palavra, quando nós procuramos a obedecer, não é verdade? E obedecer, irmãos, quando eu falo em obedecer, não é obedecer só a Jesus, não. Não é isso. É obedecer ao nosso ministério, ao nosso pastor. Não é? Obedecer. Se o pastor falou, irmãos, não vamos contradizer. Entendeu? Isso tudo conta. Jesus está assim, o pastor falou alguma coisa aqui, aí alguém ali na mente murmurou, eu não aceito isso. Por que não sei o pastor? Pastor, olha, eu não, me explica direito que eu não estou aceitando isso. Não é melhor assim? Do que ficar matutando na mente, não aceitando. É por isso, irmãos, que eu sou muito objetivo. Eu, quando não estava bem num certo local, o que eu fiz? Pedi, disse, olha, não estou me sentindo bem, então não vou ficar. Não adianta eu ficar aqui de falsidade, de contenda. Não adianta. Entendeu, irmãos? Então nós temos que estar o quê? Com a nossa vida diante do altar. Até uma oferta, irmãos. Se você tiver com algum problema com alguém, o que a Bíblia fala? Vai, se conserta e depois vem a oferta. Não é isso? Irmãos, o Evangelho não é de qualquer maneira. É uma coisa muito certa. Não é verdade? Eu não poderia estar aqui nesse púlpito se eu estivesse todo errado lá. Não poderia. Não há condições.
Eu posso enganar o que? Os pastores, toda a igreja, eu posso enganar. Mas e a Deus? Eu sei das tuas obras, não adianta. Ele sabe das minhas obras. Não é? Ele sabe. Ele sabe das suas obras. Não adianta. Não adianta, irmãos. A coisa é muito séria. Mas se você andar de acordo com a palavra, será guardado. Não é? Aí está o mundo em guerra. O mundo está em guerra, irmãos. O nosso país está em guerra. A Bíblia relata que nos finais dos tempos haveria o quê? Lá em Mateus 24, não é? Que fala do sermão da montanha. Aí vai falando, o versículo 12 eu gosto muito de citar ele. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, quase todos, não é verdade? Isso fala dentro da igreja, dentro do povo de Deus, que se diz ser povo de Deus, não é? Agora o mundo não, o mundo já está em guerra. A Bíblia diz que haverá nação contra nação, reino contra reino. O que está acontecendo aqui? Reino contra reino, não é verdade? Essas passeatas aí, começa tudo bem. Aí um grupo de vândalos começa a fazer guerra. Não é verdade? Então isso aí, irmãos, mas a Bíblia relata que Deus nos guarda de todo o mal que está acontecendo neste mundo. Aleluia. Não é verdade? O importante é isso. Não é? Como guardaste a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então vejam só, irmãos, nós somos guardados como obedecemos a palavra. Isso é que é importante, irmãos. Que em meio à luta, em meio às tentações, em meio às perturbações, em meio às frustrações, não é? Nós somos guardados. Porque guardamos a palavra da paciência do nosso Senhor. Não é? Lá em Coríntios 12, 2 Coríntios 12, o que o apóstolo Paulo, ele fala das visões celestiais e o espinho na carne. Irmãos, quem não tem um espinho na carne? Não é verdade? Por quê, irmãos? Para que nós não viemos nos vangloriar. Muitas vezes nós achamos que somos o tal e Deus permite o quê? Um espinho na carne, igual aconteceu com o nosso apóstolo Paulo. Não é verdade? A Bíblia relata que começa assim, eu sei de um homem, ele não está falando, ele está falando dele mesmo, mas ele fala assim, eu sei de um homem, se é na carne, não sei, se é no espírito, não sei. Teve, foi em espírito, ele fala assim, no espírito, não sei. Ele fala que foi o terceiro céus, existe também o terceiro céu, não é verdade? Aleluia. E lá ele viu coisas inefáveis. Inefáveis quer dizer coisas muito resplandecentes, muito linda, muito maravilhosa, que aos homens não é lícito falar. Então ele começa a falar desta forma, e ali foi-lhe dado o quê? Para que ele não se vangloriasse das excelentes revelações que ele teve, foi-lhe dado o quê? Um espinho na carne, cuja era o quê? Um mensageiro do diabo que o esbofeteava. Não é verdade? Então, irmãos, isso acontece em nossas vidas. Vejam só, foi colocado um espinho na carne dos pastores. Não é verdade? Um homem que mentia, um homem que não queria pagar os honorários, não é, que eles merecidos. Não é verdade? É um espinho. Para quê? Para que nós viemos, para que na nossa fraqueza nós viemos pecar. Mas graças a Deus, Deus usou o homem de Deus e não fale. Então, irmãos, isso foi o motivo de receber a bênção. Porque se ele não tivesse obedecido, talvez não teria recebido. Está vendo, irmãos, como é que é a palavra, como é que é maravilhoso? Deus, ele dá jeito para tudo. Tem jeito para tudo. Tudo tem jeito. Deus dá jeito para tudo. Nós mesmos não damos. Nós botamos tudo a perder. Mas Deus não. Deus, ele faz o jeito, ele tem um jeitinho certo de dar tudo certo. Quando nós pensamos que está tudo terminado, Jesus fala assim, não, meu filho, eu vou dar jeito. A vitória é sua.
Fala para o seu irmão, a vitória é sua. Agora vamos falar, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Amém? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Nossa, né? A vitória é nossa, irmãos. É isso aí, irmãos. Que o apóstolo Paulo, ele fala, irmãos, que aquele homem, eu creio que aquele homem que estava sendo usado, então essas bofetadas não foi de mão, né? Porque a mensagem não é de mão. A bofetada, eu costumo dizer que uma bofetada de palavras é pior do que a de mão. É ou não é? Vocês concordam comigo? Hã? Amém? Concordam? Então, porque muitas vezes ela corrói aqui dentro, não é? Ela fere mais. E muitas vezes não cicatriza rápido. Bateu aqui, doeu, ardeu, passou. Mas quando ela vem de encontro ao seu coração, é muito ruim, não é verdade? É muito triste. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo estava sendo esbofeteado. Eu creio que aquele demônio que usava aquela pessoa, ele falava do passado de Paulo. Porque Paulo antes era Saulo, não é verdade? Lá em Atos 9 fala da conversão de Paulo. Que Paulo estava indo para um certo lugar, para Jope, né? Jope, sei lá, um lugar desse, uma cidade lá, que não, é Jope? Hã? Jope, é. E para ali, amonestar os crentes. Para, não é? A Bíblia relata que em Atos 7, Estevão foi o primeiro mártir, e ali Paulo consentia no apedrejamento de Estevão. Estava lá. E eu creio que o diabo falava para ele. Então o diabo, ele é o acusador, irmãos. E muitas vezes o diabo, ele começa a colocar em sua mente: olha, você está na igreja, mas você já fez isso, você já fez aquilo, você fez tantas coisas erradas, e agora está dando uma de santo na igreja. Não é verdade? Mas você fala: Satanás, tudo bem, tudo o que você falou eu fiz. Mas acrescenta aí, ó: o sangue de Jesus me purificou de todo o meu pecado. Aleluia. Entendeu? Aí o diabo sai fora. Porque ele não consegue ouvir esta palavra. Entendeu, irmãos? Então, foi o que aconteceu. Mas o apóstolo Paulo ali, ele orou. A Bíblia relata que ele orou por 3 vezes. 3 vezes Paulo orou para que afastasse aquele mensageiro. Mas o Senhor não afastou. Aí ele começou: Senhor. Aí Jesus falou para ele: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Amém. Então foi ali que Paulo começa a falar: porque sinto prazer nas injúrias, nas fraquezas, nas tribulações, nas tentações, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Não é verdade? Porque a fraqueza nossa para o Senhor é fortaleza. E quando o homem se julga forte, é um fraco. Entendeu, irmãos? É tudo diferente. A Bíblia relata também, Isaías 55, no versículo 8, se eu não me engano, que diz assim: olha, porque os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos são os seus pensamentos, porque eu estou... Onde Jesus está? Nos céus. E nós estamos na terra. Então, os pensamentos do Senhor é completamente diferente. O caminho do Senhor é completamente diferente. Nós sentimos atração, os prazeres. Nós choramos quando alguém morre. E quando alguém morre em Cristo, sabe o que acontece? Lá no céu é festa. Aleluia. E nós estamos chorando aqui. Só ficam tristes quando a pessoa está sem Jesus, que morre. Aí é tristeza geral. Mas quando a pessoa passa dessa vida para outra, que o crente não morre, ele passa dessa vida para outra, lá no céu está em festa, sabe por quê? Porque aquele está livre, não é? De pecados, está seguro, está garantido. Quando a pessoa morre em Cristo, ele está garantido, ele já não mais corre o risco de ir de a alma ir para o inferno, porque já está garantido. Ele foi para o céu, lá ninguém tira ele. E se tiver no inferno também, lá ninguém tira. Não é? Tem pessoas que falam: a alma de fulano,
diz ser vidente, diz ser um monte de coisas aí, baboseiras aí, fala que conversou com a alma de, não é nada, o próprio demônio se faz